Hoje eu vou te ensinar a confeccionar essa atividade aqui da lagartinha para fazer o alinhavo aqui pela folha. Aqui a gente trabalha noção de frente para trás, de trás para frente, o movimento do alinhavo, resolução de problemas para a criança conseguir desembaraçar, né? Ela precisa entender que antes ela precisa passar por esse, depois por esse, porque se ela começar por esse, ela vai enganchar mais a lagartinha do que soltar. Por isso, resolução de problemas, por isso trabalho a sequência, por isso trabalho o raciocínio. A lagartinha ela é feita em feltro, trabalha a pinça também, movimento, né, de preensão. E você pode substituir pela lagartinha também feita de miçangas. Aqui, nessa interação, depois que a lagartinha passa e faz o alinhavo, ela entra no casulo por um orifício pequenininho. Então, a gente vai ter um pequeno e um grande aqui. Também vai dar essa noção de tamanho, né? Conceito de maior e menor. A lagarta entra no casulo e, depois de um tempo, sai uma borboleta. Então, aqui a criança trabalha o lúdico, a surpresa. Essa aqui tem a fadinha, mas eu costumo fazer também sem a fada, só com a borboleta. Você pode escolher só a borboleta ou com a fada. Aqui a gente trabalha o lúdico, a surpresa, né, a transformação. Dá para falar sobre o ciclo de vida da borboleta. Então, primeiro ela come, se alimenta a lagarta, depois ela forma o casulo para nascer a borboleta. E toda essa surpresa, o mágico para a criança, né? Então, vamos lá, que eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer essa atividade aqui agora. Primeiro, eu gosto de começar pelo casulo mesmo. Eu tenho o tamanho da minha página aqui. Vou fazer numa página do tamanho 15 por 15. Eu até coloquei no molde para vocês esse daqui, mas eu faço a olho, vocês vão ver que eu faço um maior e um menor. Vou ensinar para vocês como é que monta e deixo a critério de vocês, principalmente porque vocês vão ter que adaptar para o tamanho de página de vocês. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego a minha página e aí eu faço esse formato aqui, não precisa ser certinho, não precisa ser simétrico, tá? Vocês vão ver que um lado é menor que o outro. Aqui eu estou utilizando o suede, isso aqui é um tecido suede, porque ele tem uma textura bem diferente do feltro, uma resistência também, uma certa elasticidade. Nesse daqui que eu mostrei para vocês, eu usei como material para fazer o casulo, eu usei uma lonita, é lonita de camurça, também tem uma textura diferente, mas claro que você também pode fazer com o próprio feltro. A lonita, o acabamento fica mais fácil de fazer, tá? A costura, vocês vão ver que é mais fácil. O suede, ele dificulta um pouco na hora de costurar, porque ele escorrega, ele prende na máquina, ele escorrega, ele é um pouquinho elástico, então acaba atrapalhando um pouquinho. Bom, você vai precisar de duas peças nesse formato, de preferência uma um pouquinho maior do que a outra, e uma peça de feltro, um pedaço de feltro. Aqui eu tenho um feltro que está maior do que a minha página, então vou ter que fazer caber ele aqui num espaço um pouquinho menor. Vou posicionar aqui, vou posicionar o outro pontinha com pontinha em cima desse daqui. Aqui, ó, quando eu coloco em cima da minha página tá acabando nessa distância. Então, eu vou recortar depois assim. Eu já faço aqui mais ou menos o formato que ele vai ter, para eu recortar o meu feltro, para ele não avançar na minha página. Eu acho que até dá para diminuir um pouquinho, senão ele vai pegar na pontinha. Aqui e aqui. Então, vou passar a minha costura aqui para fazer o acabamento dessa parte. Vou passar aqui. E aqui eu vou fazer uma costura pequenininha, que vai ser da minha primeira abertura, e uma costura grande, que vai ser da minha segunda abertura. Vou fazer no ponto zigue-zague, um pouco mais largo, para ficar bem marcado, bem bordadinho aqui, e para não ter perigo de desfiar o tecido. Com uma linha marrom, para ficar bem aparente, vamos preparar o nosso casulo. Então, aqui o ponto da minha máquina zigue-zague, vou colocar a minha distância
a largura do ponto, eu vou colocar 3, que é o máximo, e a distância entre um ponto e outro, eu vou tentar no 1,4. Como eu falei pra vocês, o suede ele escorrega um pouco mais. Ponto muito justinho, ele prende. Então, se não der certo, eu aumento um pouquinho para 1,6. Você tem que ver como que é a sua máquina aí. Ó, vocês estão vendo que ele escorrega bastante por ser elástico, ele até já saiu do formato que eu risquei, mas não tem problema. Agora aqui eu preciso ter um orifício pequenininho e aqui eu preciso ter um grandão para a borboleta sair. Vou marcar aqui, ó, o tamanho da minha borboleta. Ela pode dobrar para encaixar, tá? Mas eu vou marcar aqui mais ou menos o tamanho da asa dela. E a lagartinha pode ser um pequenininho aqui, do outro lado. Então, aqui eu fiz o bordado dessa parte interna do casulo, fiz um bordado da parte que vai ficar aberta menor e da parte que vai ficar aberta maior. Agora, eu vou recortar aqui para poder costurar na minha página. Cuidado para não recortar a costura, tirar a costura, né? Mas eu vou cortar aqui rente, deixando uma bordinha aqui na minha costura para não soltar. E aqui fazendo o biquinho do formato do meu casulo. Só que, para eu ter essa interação aqui e eu puxar e ficar preso, ó, tô puxando, vou puxar aqui perto pra vocês verem. Tô puxando e não sai, tá? A lagarta tá lá dentro, porque a ideia é ou ela é uma lagarta ou é uma borboleta. Então, a lagarta tá lá dentro e por mais que eu puxe aqui, ela não sai. A mesma coisa acontece aqui. Eu puxo a lagarta, a borboleta tá lá dentro. E eu puxo aqui e a borboleta também não sai. Para ter essa interação, que um fica sempre lá dentro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer 2 furos aqui no centro do casulo, ó. Para colocar o ilhós e passar o nosso cordão. Colocado o ilhós, eu podia ter deixado a borboleta pronta já, porque eu só preciso de o fio de um lado. Mas, como eu uso a linha marrom para fazer esse bordado, e eu tenho que trocar a cor da linha lá, eu vou deixar o fiozinho pendurado mesmo, e depois eu faço a borboleta com o fio preso. Que eu tenho que tomar muito cuidado para não perder esse fio aqui agora depois que eu costurar. Então, vou deixar esses 2 fiozinhos aqui para um lado. Vou posicionar aqui, ó, vai ficar no espaço que eu não vou costurar. Vou posicionar aqui, tudo, não se preocupa que depois você consegue puxar isso para o outro lado, mas se quiser já deixa aqui também, um para um lado, um para o outro, tá? E agora a gente vai prender o casulo na página, fazendo o resto do bordado nessa parte que eu não fiz. Então, nesse pedacinho, todo esse pedaço, nesse pedaço e nesse, para prender o casulo na minha página. Cuidado para não passar a costura em cima do cordão, tá? Aqui eu tô usando um cordão acetinado, vocês podem usar fita também, sem problema nenhum. Posicionar ele aqui e fazer a costura, para prender na página. Pulo o espaço do buraquinho. Aqui, nas duas pontas de abertura, tanto desse lado quanto desse lado, eu seguro a página um pouco para fazer várias costuras em cima da ponta de abertura, para não correr o risco de, conforme a criança ficar enfiando aqui, essa linha arrebentar. Ficou com algumas falhinhas aqui da costura por conta do suede que eu falei para vocês, que ele prende, né, não escorrega tão bem. Eu vou passar de novo para ficar mais forte a costura. Então, o casulo tá praticamente pronto.
Tem a abertura grande aqui, a abertura pequena aqui. O fiozinho tá pendurado, eu tenho que tomar cuidado para não perder esse fio daqui. E de um lado eu vou costurar a lagarta, do outro lado eu vou costurar a borboleta ou a fada. Então, a gente vai começar preparando a nossa fadinha. Se você não for fazer fada, se for fazer borboleta, vai só para a próxima parte, tá bom? Para preparar a nossa fadinha, a gente vai precisar prender o vestidinho dela na outra parte. Então, o vestidinho eu vou deixar para fazer depois. O que eu consigo fazer agora para não ficar com a marca é colocar o cabelinho e o lacinho. Então, só vou passar costura nessa parte de dentro aqui, não na volta. Volta só quando eu for dublar esse pedaço aqui. Ponto reto. E prendo meu lacinho aqui. Com vários retrocessos. Essa parte eu vou dublar aqui, mas a parte de trás da fadinha eu tenho que prender aqui. Só que eu não quero uma costura aqui no meio dela, quando eu for prender essa parte aqui. Então, eu preciso pegar o pedaço de feltro que eu vou usar para dublar a minha fada, que vai ser desta cor mesmo. Esse pedaço aqui, ele vai prender na asa da borboleta. A asa eu posso já deixar dublado e deixar dublado com o cordão. Então, eu vou pegar essa ponta do cordão aqui, vou dar um nó na pontinha. Muito cuidado para não puxar a fita, para ela não sair de lá de dentro, a outra ponta. E essa parte eu vou prender aqui. E vou costurar toda a volta. Ó, eu tô prendendo aqui só para não ter o risco de puxar o meu cordão, tá? Não escapar. Vai que eu tô falando tanto para vocês tomarem cuidado e eu não tomo, né? Aí escapa. Se você for fazer sem a fada, é só essa parte aqui agora. De novo, eu sugiro que você deixe a borboleta pronta ou a fada pronta já presa no cordão antes de fazer o casulo. Eu só quis aproveitar que eu tava com a linha marrom para prender o casulo na página antes de fazer isso aqui. Agora eu vou refilar em volta. Então, se for só a borboleta, assim, e vai direto para a lagarta. Como a gente vai fazer a fada também aqui, agora eu pego essa parte de trás, que eu tenho que fazer a minha fadinha, e vou ter que costurar ela aqui, tá? Então, eu vou posicionar e vou passar uma costura reta aqui. Na verdade, eu vou fazer daqui de trás, ó, só aqui no miolinho. Ficou costurado aqui, ó, o meu miolo. Agora, eu tenho que dublar a minha fadinha, mas sem pegar na asa. Então, eu vou fazer metade, depois viro e faço a outra metade, ó. Aqui. Coloco o meinho do corpinho dela aqui. Tiro a asa do caminho. E faço essa lateral aqui. Agora que eu já passei para esse lado, eu viro a asa lá pro outro lado, ó. Pra terminar de costurar a bonequinha aqui, a fadinha. Sempre tirando a asa de baixo, ó. Vou prender o pezinho também. Tirando pra terminar de costurar o vestidinho. Então, aqui, ó, a minha asa não ficou presa na fadinha, só aquele miolinho. Por que que eu tive todo esse trabalho de dublar só depois de prender a asa? Para essa costura aqui não ficar aqui. Se você quiser um jeito mais fácil, é você dublar a menininha toda primeiro e depois você passa a costura aqui, mas vai ficar com um risco aqui, tá? De costura. Eu preferi deixar assim. Agora, eu refilo a minha fadinha. Cuidado com a asa da borboleta atrás.
Eu vou fazer o rostinho dela com a caneta, mas você pode bordar antes de dublar, né? E agora falta só a parte da lagarta e da folha. Então, agora eu puxo ela toda pra cá. Agora não tem mais risco disso aqui passar e escapar o fio. Vou dar um nozinho na ponta de novo. E vou pegar os meus retalhos e vou fazer algumas bolinhas, alguns círculos. Eu faço à mão mesmo. Alguns maiores, alguns menores, ó. Não faço círculos simétricos, ou seja, não são círculos. Aí eu pego aqui mais ou menos do maior pro menor e monto a minha lagartinha com os círculos. Eu vou ter que dublar um outro pedaço de feltro. Vou pegar mais um. Vou pegar então aqui a minha lagartinha e vou costurar os círculos aqui, prendendo o fio na primeira ponta aqui. Costuro um círculo e depois eu venho montando os outros círculos. Costurei uma bolinha, vou pôr outra bolinha aqui e vou costurar em cima. Já tenho aqui a minha lagarta costurada, agora eu vou refilar. Nossa lagartinha. Também vou fazer o rostinho delas, pode deixar com ou sem. Eu gosto de fazer um olhinho aqui e uma boquinha aqui. E agora a gente tem a nossa interação, a lagarta com a fada. A gente pode pôr a fada lá pra dentro. E a lagartinha pra cá. Tá faltando fazer a folha. Pra fazer a folha, eu vou pegar um pedaço do feltro verde. E aqui, olha só, eu faço assim. Pego mais ou menos um pouco menos de 1/4 da minha página. Então, eu sei que o cantinho vai ser assim. E aí, eu risco. Vou fazer menor aqui para aproveitar esse bico. Ó, aproveitar esse bico aqui do retalho do feltro com a quina da página. Minha folha vai ficar aqui assim, tampando um pouquinho do buraco grande. Cuidado para não ficar muito alto, acho que vou pôr ela deitada aqui. O buraco da lagarta tá aqui, para não tampar tanto a borboleta. E aqui eu preciso fazer o furo para passar a lagarta. Só que eu preciso dublar esse daqui. Eu vou dublar num feltro mais claro. Vou dar um pouquinho de contraste. Não vou passar costura aqui, porque aqui eu só vou prender na página. Eu vou passar nesse bico aqui, ó. Agora, eu preciso fazer a costura dos buracos que a lagarta fez para passar. Fiz 3 marcações aqui, vou costurar em volta. Agora, eu vou recortar o miolinho da folha. E agora, eu só preciso prender aqui. Vou fazer só uma costurinha aqui e uma costurinha aqui pra ficar no lugar, mas quando eu fechar a página, eu passo a costura na volta inteira.
E está praticamente pronta a nossa página. Tem que arrancar fiozinho, claro. Aqui a gente vai ter, vou puxar mais o fio, vai ter a lagartinha passando pelos buraquinhos do alinhavo. E, claro que vocês sempre podem enfeitar um pouquinho mais, colocar umas folhinhas aqui, como eu fiz no outro. Pode colocar algumas folhinhas aqui para enfeitar. Pode colocar botão, flor, abelha. Lembra sempre da intencionalidade por trás. Aqui pode, inclusive, colocar aquela interação de puxa-puxa, né? Ação e reação. Mas eu acho que tem bastante benefício já nessa página. Não precisa ficar incrementando muito mais do que isso. Eu colocaria só umas folhinhas, talvez um botãozinho de flor aqui para enfeitar mesmo, para trazer alguma outra cor. Lembra sempre da intencionalidade. Então, aqui, revisando os benefícios da nossa página, a gente tem a pinça, a criança pega com uma pinça fina, né, um objeto achatado, então ela precisa trabalhar esse movimento de oponência, que a gente chama, a oponência é isso aqui, ó, movimento de fechar a mãozinha, pegar um objeto achatado, é diferente da lagarta, que ela vai pegar com uma pinça um pouquinho mais larga. Aqui ela precisa encaixar, passar, né, por dentro. Trabalha conceito de em frente, atrás. Tem a questão da ansiedade da separação, que eu sempre falo, tudo que a gente esconde e acha, trabalha a ansiedade da separação. Então, movimento de frente para trás, alinhavo, resolução de problemas, concentração, imaginação, esqueci, além da concentração, era outra palavra que eu estava buscando aqui para falar para vocês. Atenção, né? Atenção, concentração, resolução de problemas, raciocínio, porque ela tem que saber qual que ela vai passar primeiro para soltar a lagartinha, para prender a lagartinha. Trabalha o ciclo de vida da borboleta, então primeiro a lagarta come a folhinha, depois ela se transforma, né? Ela vai para o casulo para passar pela metamorfose, então dá para trabalhar os conceitos aí de transformação, e aí ela vira uma linda borboleta. Você pode fazer a borboleta ou a fada, tanto um quanto o outro também vão trabalhar o lúdico, a surpresa, né? Que um objeto virou outro, ele se transformou realmente. Então, para as crianças bem pequenininhas, se você não deixa ela ver que a borboleta está aqui dentro, né? Como se fosse uma mágica. Se você não deixa ela ver os dois ao mesmo tempo aqui, ó. Se deixar os dois para fora, ela sabe que são duas coisas. Mas se você não deixa, se você esconde bem a lagartinha aqui, e aí puxa pelo outro lado, e ela se transformou em fada, se transformou em borboleta, tem essa surpresa aí das crianças pequenininhas. As maiores vão sacar rapidinho, mas ainda assim é lúdico, trabalha a criatividade, imaginação, contação de histórias, então dependendo da atividade que você colocar ao lado, a fadinha ou a borboleta, ela pode conversar com outra interação. Como eu faço no livro da imaginação, geralmente eu coloco ao lado uma página de sereia, porque a fada conversa com a sereia, ou você pode fazer um jardim, porque a borboleta vai no jardim. Então pensa sempre como que você vai montar essa atividade no seu livro, né, no seu painel, que seja, para que agregue sempre um pouquinho mais de valor. Além disso tudo, tem a textura, que a gente tem a textura do tecido, a textura do feltro, a textura do suede, e você pode, inclusive, colocar aquela fita dobradinha aqui para fazer um matinho e trabalhar outras coisas. Se eu colocar o botão de madeira, eu tenho mais uma textura. Eu tenho o pontudo, né? Além do lisinho, do fofinho, vou ter o pontudo. E o céu é o limite, como eu sempre falo para vocês. Quero ver muito as atividades de fada ou de borboleta de vocês por aí. Se vocês fizerem, não esquece de me mostrar.